Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Repórter, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteira, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual, programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra ótica e sinal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite. Estância agora, Rádio Web, programa Arquivo da Gente. 19 horas e 4 minutos e 36 segundos. Mais uma vez eu quero agradecer ao dono da vida, Senhor Jesus Cristo, por ter me dado a oportunidade de mais um dia estar vivo, com saúde, para poder tocar minha vida. Mais uma homenagem, mais um personagem será homenageado, algum personagem que deu sua contribuição aqui. E hoje vamos falar de um lendário, Alcides José dos Santos, o craque ABC, o homem das 3 letrinhas do alfabeto. Alcides é um lendário, um gigante do futebol sergipano. Vamos falar um pouco sobre esse personagem. ABC, se tivesse vivo, Alcides José dos Santos, no último dia 1º de abril, dia da mentira, teria completado 101 anos, já que ele nasceu em 1º de abril de 1925. Então hoje estamos aqui com a senhora Miriam Zafira, a doutora Miriam Zafira, neta de ABC, para contar um pouco a história desse personagem. Eu vou primeiro ler a biografia e depois a gente entra com a entrevista. Alcides José dos Santos, vou ler uma nota biográfica para o ouvinte.
Alcides José dos Santos, conhecido popularmente como ABC, nasceu em 1º de abril de 1925, na cidade de Riachuelo, filho de Francisco Lourenço e Zafira do Espírito Santo. Por isso que esse nome Mira Zafira é da vovó dela. Ainda na adolescência, aos 16 anos, iniciou sua carreira de jogador de futebol, sagrando-se campeão sergipano de 1941 pelo Riachuelo Futebol Clube. Após mais de uma década defendendo o Riachuelo, foi convidado pelo senador Júlio César Leite a integrar a equipe do Santa Cruz Esporte Clube da cidade de Estância no ano de 1948. Aliás, foi convidado pelo extinto Santa Cruz. Atualmente, no azulão do Piauitinga, a ABC conquistou suas maiores glórias, sagrando-se pentacampeão sergipano de 56, 57, 58, 59 e 60. Após sua aposentadoria, também treinou a equipe. Como era comum naquele período, paralelamente ao ofício desportivo, o ABC, o craque, foi funcionário da Fábrica Santa Cruz. Além de bom de bola, a ABC mostrou ser um fenômeno eleitoral. Eleito vereador pela primeira vez em 1954, conseguiu exercer consecutivamente 9 mandatos na Câmara Municipal. Lembrando que ele teve 9 mandatos, mas teve um mandato de 6 anos. Deixo bem claro. Na coluna Craques do Santa Cruz, fecha aspas, do jornal Santa Cruz em Revista, publicada em março de 1954, Alcides José dos Santos, o ABC, fala sobre ele mesmo. Sou supersticioso, me benzo antes de entrar em campo e ponho sempre o pé direito na frente. Santo Antônio é meu protetor maior. Alegria. Interrogação. Tive tantas que não sei qual a maior. A decepção maior foi perder para o Olímpico em 1943, por 3-0, quando bastaria perder por 2-0 para ser campeão do estado. Fora do futebol, aprecio o cinema, a dança, a briga de galo, um bom peixe frito, que delícia, e a política. Essa última com especialidade, pois creio que o homem deve ter em todos os setores das atividades humanas suas predileções, suas opiniões pessoais, sem se deixar levar cegamente. Espero chegar à Câmara Municipal de Estância nas próximas eleições. Isso na época, viu? Eleito vereador pelos votos de meus inúmeros amigos. Nessa época não se gastava tanto para se eleger vereador. Era um tempo que o eleitor era verdadeiro com político. E vice-versa. Figura marcante da história do futebol sergipano, Alcides José dos Santos, o ABC, faleceu em 31 de outubro de 2004, na cidade de Estância, aos 79 anos. Informações, imagens extraídas de Craque do Santa Cruz. Craques, abre aspas, do Santa Cruz, fecha aspas. Santa Cruz em Revista, Estância, março de 1954, página 4. E esse material também está no livro de Antônio Martins, o historiador, cunhado de Dr. Misael Dantas. Passado de Riquezas, Aracaju, texto pronto, 2012. Essa é a biografia de Alcides José dos Santos, o ABC, um lendário do futebol. Bom de bola, bom de urna. Um lendário. Vamos agora começar a nossa entrevista. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista. No arquivo da nossa gente.
Vou fazer uma surpresa para o ouvinte que gosta de memória, de legado, de personalidades que contribuíram com a estância. Apesar que tem gente que tira onda, viu? Francão só homenageia pessoas falecidas, pessoas ignorantes. Isso não tem nada a ver. A gente tá aqui preservando a memória e o legado de personagens. Belinho, vamos botar um vídeo aí sobre uma solenidade na Câmara de Vereadores no ano passado, em 2 de abril de 2025. É uma sessão solene, um vídeo que registra sessão solene do centenário de Alcides José dos Santos, o ABC. Esse material foi extraído da SECOM da Prefeitura de Estância. Olha que bandeira bonita do Santa Cruz, olha. Coisa linda. Esse material foi extraído da SECOM da Prefeitura de Estância, uma sessão solene, ano passado, que foi realizada em 2 de abril de 2025. Sessão solene provocada pelo vereador Carlos Blinoff, do União Brasil. Carlos Blinoff apresentou essa sessão, fez o pedido, fez a indicação e a Câmara realizou uma sessão solene para rememorizar a memória de Alcides José dos Santos, o ABC. 19h13. Eu quero aqui... agora eu vou conversar com a neta de Alcides José dos Santos, o ABC. A neta de ABC, doutora Miriam Zafira, minha amiga Miriam. Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os ouvintes de casa. Boa noite, um abraço, um cheiro no coração para Dona Caçula, viúva de ABC. Um cheiro bem apertado, Dona Caçula. Dona Caçula, eu quero muito bem a senhora. Muita lucidez e tá em casa, na televisão, assistindo a sessão solene, ou assistindo a homenagem no arquivo da nossa gente, que homenageia o esposo, o saudoso ABC. Doutora Miriam, boa noite mais uma vez. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. É um prazer, uma satisfação ter o privilégio de entrevistar a senhora, que é uma jovem e que desbruçou a vida de ABC. Uma pessoa que demonstrou curiosidade de aprender a história, a trajetória do avô de ABC, tanto na vida pública como na política, no futebol. A senhora sabe de cor e sorteado a história de Alcides José dos Santos, o ABC, seu avô. Como é que a senhora se sente assim, uma pessoa que sabe tudo sobre o avô ABC, uma jovem, sabe tudo? Primeira pergunta que eu vou fazer: Vamos nós responder essa por pergunta. que ABC? Aí ele já me fez duas, tá vendo? Já me fez duas perguntas. Só foi uma. Na verdade, saber da história do meu avô, né, é mais do que não é nenhuma obrigação, é um legado deixado, não deixa de ser um legado deixado e vivido, né, e vivido porque eu sou a neta mais velha, né, pois a minha pessoa tem mais duas netas, né, de tantos sobrinhos, filhos que passaram por aquela casa, né, então eu convivi um pouco, ainda peguei um restinho, né, ali
do que tem ali de política, não mais do futebol. Apesar de que, assim, eu posso até dizer, porque ainda tinha a questão das escolinhas, né? Da escolinha. Mas, assim, eu ainda peguei, até porque a identidade diz, né? Diz que a gente tem 3 idades, né? A identidade diz que eu tenho 43 anos. Então, assim, não sou tão nova assim. Eu peguei ainda um pouco da lucidez de meu avô, né? De todo o legado ainda que ele deixou. E, ao mesmo tempo, antes de responder, eu quero te parabenizar por você trazer histórias e memórias daqueles que fizeram, né, lá atrás por nós, né? E que as gerações de agora também pensem por nós, né, por aqueles, né, que vão ficar, deixar legado de vida para a sociedade. Tantas pessoas, né, da nossa época agora, que o destino de todo mundo, né, é chegar, né, ao seu último dia de vida e vai deixar legados, né? Legados esses que fica, não é somente relembrar uma história, é relembrar ações que a gente pode aproveitar, né, para o futuro. Não só por ter vivido aquele momento, né, mas extrair lições daqueles momentos vividos para o dia de hoje, né, para as gerações futuras também. Meu avô dizem, né, que esse ABC tem várias situações, né? Diz que é ABC porque na época se tinha uma cartilhazinha ali que ele gostava, né, de estar estudando, né, a cartilha do ABC, e ficou do ABC. Mas esse ABC ele já vem lá de Riachuelo. Ele não vem de cá de Santa Cruz. Ele vem da época que ele jogava lá no Riachuelo. Esse apelido ABC. Então a gente não sabe assim, definitivamente a origem, né, do apelido ABC. Eu sei, como você mesmo disse, que o meu Zafira é da minha bisavó, só corrigindo, é da minha avó, é da minha bisavó. Né? Então, mas o dele, o ABC em si, ficou, né, nessa história dessa cartilha. Né? Mas algo concreto pra gente dizer, não, foi da cartilha, então a gente fica com essa lenda de que foi da cartilha ABC que ele ficava ali nos bastidores, né, estudando ela. Doutora, como foi a vivência dele em Riachuelo? O que é que a senhora sabe? O que é que a senhora tem para dizer, o ouvinte que está em casa acompanhando assim? O que é que os familiares passaram? O próprio avô, seu ABC, passou assim, como foi antes dele vir para a estância e criar essa identidade com a cidade? Então, os meus bisavós não foram bisavós de classe média, de classe alta, sempre foram, né, pessoas humildes. E meu avô era pedreiro. Então, junto com a profissão de pedreiro, né, aos 18 anos, ele também jogava futebol. E o legado dele como criança, né, era aquela criança que gostava sempre de estar jogando futebol. Então, naquela época, a meia, ele juntava, eu lembro que ele mesmo, né, me contou a história que pegava as meias e aí botando uma meia dentro da outra até formar aquela bola, e ia brincar, né, de bola. Então foi uma criança que brincou muito, né? Que ele dizia que brincou muito diante da toda a situação daquele momento, e aos 18 anos se tornou pedreiro. Então sempre ele estava ali ajudando, querendo ou não, né, ao pai. E, né, após a ascensão, vamos dizer assim, né, um olhar, né, que poderia ser aproveitado em termos de futebol, ele foi convidado para vir à estância. Então, quando ele veio para cá para a estância, ele já veio com uma profissão, né, que é a profissão de pedreiro. Então, lá em Riachuelo, foi um momento de ele se profissionalizar em termos de profissão, pedreiro, e ao mesmo tempo em termos de jogador, né? Que ele jogava pelo Riachuelo. E de lá para cá foi quando ele recebeu o convite e veio para cá e
jogou com o Santa Cruz. E aí foi pentacampeão com o Santa Cruz. Doutora, ele iniciou a vida de origem humilde, ele era pedreiro, mas isso em Riachuelo. Isso. Em Estância, Ele já foi trabalhar na Ciesa, né? Na fábrica Santa Cruz. Então, quando ele chegou aqui, ele foi trabalhar na Ciesa e também dentro dessa área, né? Ele, querendo ou não, dentro da Ciesa, ele fez trabalhos referentes à questão de pedreiro, né? E conciliava, né? Depois veio a questão de conciliar. Então, ele trabalhava na fábrica e, ao mesmo tempo, veio a questão como vereador. Mas antes do vereador, tinha a questão do futebol. Então, era fábrica e futebol. Depois veio fábrica e vereador. ele saiu de Riachuelo e veio para Estância. Isso. Uhum. Mas a maior parte da vida dele foi em Estância. Sim, sim. A senhora lembra o ano que ele chegou em Estância? Acho que foi em Ele é de 1948. 1925. Foi em 1948, quando ainda não foi na época do Dr. Jorge, foi na época do Dr. Júlio, que fez o convite para cá, né? E eles foram até vice-campeão, acredito, na época, né? como jogador. O doutora Miriam, Uhum. como foi que ele conciliava o futebol e a política? Assim, porque ele jogava futebol no Santa Cruz. Ele é um dos... Uhum. Ele faz parte daquela equipe do Santa Cruz pentacampeã sergipana dos anos 50, de 56 a 60. Como foi conciliar o futebol com a política? Assim, foi Primeiro uma futebol. saída, foi uma saída, né? Porque já estava no finalzinho, né? Então já estava no finalzinho da questão do futebol. E aí, quando ele adentrou na questão política. Naquela época, o primeiro mandato dele foi um mandato longo, né, do que nós temos hoje. Antes eram 6 anos, hoje são 4 anos. Então, foram 6 anos trabalhando ali realmente em prol do município, em prol da população, porque estava num processo de construção. Né? Processo de construção. Então, o conciliar, né? Conciliar era a questão de ir treinar, mas tinha a questão, né, do dia, da sessão. E como a gente consegue conciliar as coisas no nosso dia a dia, né? É só organizar a questão dos horários, mas dava para fazer, sim, aquela questão do conciliar. E um detalhe é que, naquela época, o primeiro mandato dele, não existia salário. Então, ele tinha que trabalhar. Né? Porque não existia trabalho. Ele exercia a função de vereador, mas era sem renda. Então, ele tinha que trabalhar. Então, ele trabalhava na fábrica, no seu horário comercial, mas ele também ia, né, para os treinos, assim como também para as sessões na Câmara. Inclusive, ele participou da nossa primeira Constituição, né, do municipal. Então, nossa primeira lei orgânica, né, ele estava ali presente na sua integridade. Então, Alcides José dos Santos, o ABC, explique melhor ao ouvinte, ele é vereador constituinte. Sim. Da primeira lei orgânica Da do primeira município. lei orgânica do município. Ele é um vereador constituinte da primeira lei orgânica do município. E isso nos deixa muito, muito orgulhoso, porque ele gostava muito de datilografar. Ele datilografava bastante. Ele fazia no punho, e depois veio a datilografia, ele começava a datilografar. Então, a gente tem muito arquivo referente à questão da datilografia. E dentre esses requerimentos, né, você vê que tem muita coisa referente à questão social, né, muito social, mas também você vê a questão do crescimento do município. Então, você vê falando de matadouro, você vê falando de código tributário, você vem falando sobre a questão de cobranças, né,
vem falando sobre a própria construção da Constituição, né? Então, ele é um vereador constituinte e um vereador que se dispôs a trazer para a Estância um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento. A rodoviária que nós temos hoje, a rodoviária maior, não a mini rodoviária, né, que nós chamamos de mini rodoviária, mas a rodoviária oficial de Estância, ali foi um pedido dele. Para o ouvinte que está em casa saber, o terminal rodoviário Paulo Barreto de Menezes, construído em 74, terreno doado pela Companhia Industrial da Estância. Sim, e um requerimento feito pelo Dr. Jorge Prado Leite, em memória, o engenheiro e jornalista Jorge Prado Leite. Quer dizer que ele é o proponente da indicação para o prefeito Manuel da Paixão Franca Frois, seu Neneco. Seu Neneco, isso mesmo. E aí o governador Paulo Barreto executou a obra e entregou a rodoviária. Sim. Assim como também, Fabinho, a questão do pedido da duplicação da ponte, que nós chamamos da Ponte Cachoeira. Houve pedido também o requerimento de duplicação naquela época daquela ponte, né? E que, infelizmente, até hoje, né, nós não conseguimos ainda fazer essa duplicação. Doutora Mira, como era o convívio de seus familiares com seu ABC? Como era esse personagem, no bom sentido? Era um homem, assim, conservador, assim, muito ligado à família Leite, a Dr. Júlio César Leite, a Dr. Jorge. Era um homem fiel, correto. Como era o convívio dele dentro de casa? Assim, como era o ABC em casa? Meu avô era muito reservado para certas coisas, né? Ele sempre foi um homem íntegro, então ele teve sempre uma postura muito reservada para certas situações. Mas, ao mesmo tempo, meu avô era uma pessoa que a todos que conviveram sabe da alegria de tê-lo ao lado em termos de amigo, porque ele era muito amigueiro. Ele era uma pessoa que, além de ser amigo, ele ajudava esses amigos, né? Muito amigo. É tanto que eu acredito que a conta dele, se fizer aqui uma pesquisa, a conta dele de recorde não é somente de números de candidaturas ganhas, né? Que foram 9, mas também de compadres, né? De compadres, porque sempre escutei, né? Sempre escutei. E que não deixa de não ser verdade, que quem dizia assim, quem elege seu ABC são os compadres e os afilhados, né? Então, assim, sempre teve essa conversa de que não é somente pelo simples fato dele ser um homem que é jogador de futebol ou por ser um operário da fábrica, mas também sim por ele conseguir conquistar as pessoas pelo jeito dele de ser. Ele era uma pessoa muito humana. Meu avô era uma pessoa muito humana, ao ponto de você ter a ideia, como ele tinha, depois que o mandato de vereador começou a ser remunerado, as contas de casa, esse valor não entrava. O que ficava para dentro de casa era, como já contei em outras entrevistas, era o valor da fábrica. O valor que ele recebia como vereador, ele dizia, não é justo, é do povo, é para o povo. Então, até hoje, para vocês terem uma ideia, ainda vai gente lá em casa pedindo para que pague uma conta de energia,
para que compre um gás, para que Hoje, compre o remédio. ainda hoje o Até povo hoje. lembra de seu ABC. Até hoje tem gente que... Sério? Já chegou recentemente, em 2025, uma pessoa que estava morando fora da cidade, voltou para sua cidade natal depois de muitos anos, e aí chegou lá e foi perguntar se não tinha condições de seu ABC pagar Chegou o à gás. procura de seu ABC. Pagar o gás, eu falei assim, só que meu avô faleceu em 2004. A gente pode até, né, ajudar, mas meu avô faleceu em 2004. Então, esse recurso, assim, era na farmácia Santa Cruz, né? É uma maneira de você dar uma troca, né? Vamos dizer, né, no pensamento, é uma maneira de troca. Na verdade, não seria a questão da maneira de troca, como ele mesmo dizia na visão dele. Esse dinheiro não entra na minha casa, que não é meu, esse dinheiro é do povo. Eu estou recebendo, né? Porque o povo me colocou lá. Então, era uma forma dele fazer a retribuição para as pessoas. Né? Sim, o conceito de política era outro, com certeza. Então, esse era meu avô. Então, era meu voinho, né? Que era um xodó com essas netas, principalmente minha irmã do meio, né? Que praticamente não, eles criaram, né? A minha irmã do meio, foi um presente até de casamento. Foi uma festa de casamento deles, e aí minha irmã sempre estava lá, e foi quando ela perguntou para minha mãe se poderia morar com meu avô e com minha avó, né? E aí a gente disse que é um presente, porque minha avó até hoje é muito apegada à minha irmã mais nova, ou a minha irmã do meio, o motivo pelo qual foi devido à minha pessoa, né? Na época que ela nasceu, eu tive um sarampo, meu sarampo desceu para a garganta, e minha mãe teve que cuidar de mim isoladamente, e foram eles que cuidaram de minha irmã. Então, meu avô era o tempo todo com minha irmã mais nova no braço, para cima e para baixo. Então, a filha dele, neta filha, era o xodó dele. Então, ele era muito amoroso com a gente. Ele Né? era E muito caridoso. alegre. Sim, muito caridoso. Muito caridoso. E para a alegria de ser, né? Era tão alegre que chegava ao ponto, a alegria dele era estampada dentro da escola de Samba Mangueira, né? Que ele chegava o momento de carnaval, Miriam, você puxou a quem, né? Você porta a bandeira? Não sei. Bote pro meu passado que você sabe de onde veio, né? Então, assim, meu avô gostava muito da escola, participava. Então, quando chegava essa época lá em casa, eram as portas abertas de um lado a outro, né? Porque a mais demora da esquina, então entrava pela lateral, entrava pela frente, todo mundo se fantasiando, todo mundo naquela alegria, né? Naquela animação toda, e ele naquela radiação, naquela de felicidade. Então, esse era Alcide José dos Santos, né? Quando tinha que ser reservado, era reservado. Quando tinha que ser aquela pessoa que queria abraçar a todos com o seu jeito humano de ser, ele era. Doutora Miriam, são 19h34. Vamos ao comercial e no retorno vamos falar mais um pouco desse lendário do futebol sergipano, Alcide José dos Santos, o ABC. Não mude de canal não, viu? Continue aí, porque falar de uma lenda do futebol sergipano, o craque ABC, não é todo dia não que a gente tá aqui para falar de uma lenda, um lendário do futebol sergipano. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727.
Atenção, você que está procurando comprar ou vender seu imóvel. Fale com quem entende do assunto. Fale com seu corretor amigo Nalvinho Dantas. Com atendimento todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos. Nalvinho está pronto para realizar o seu sonho com facilidade, segurança e aquele atendimento especial que só ele tem. Escritório na cidade de Estância. Ligue ou chame no WhatsApp 79 99828 6617. À vista ou financiado, Nalvinho resolve pra você. Porque a alegria dele é ver o seu cliente sorrir. Nalvinho Dantas, seu corretor amigo. Vai ser tudo diferente. Não desligue. Nós do Shopping do Bebê agradecemos pela parceria dos 17 anos, pela confiança e pelo carinho. São 17 anos de história, mas quem ganha o presente é você, cliente. E aproveitando para convidar todos vocês, vamos ter uma promoção durante a semana toda, a partir do dia 23. Então vocês não percam, fiquem aí ligadinhos. Produtos selecionados com 50% de desconto. Isso mesmo. E tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Melhor, no Shopping do Bebê. E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com o preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. Últimas notícias. Operário sofre acidente de trabalho em obra e é aposentado por invalidez. Você gostaria de virar notícia na televisão? Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio. Estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí numa altura de 3 andares. Hoje, estou aposentado por invalidez. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Horas e 39 minutos. Estamos aqui entrevistando Miriam Zafira, doutora Miriam Zafira, neta de ABC. Um abraço para Lar da Borracharia, para o senhor Otávio Vasconcelos, Alberto Bedoya, são ouvintes assíduos que quando me encontram na rua diz que acompanha, e para nossa amiga, o casal, doutora Guadalupe Machado, colega de doutora Miriam, e Ivan que é torcedor, Ivan é lá do norte, se eu não me engano ele é de Rondônia, ele torce por esse time lá do norte. Um abraço aí para o casal, doutora Guadalupe Machado e Ivan. Ivan é no norte lá acho que ele é de Rondônia. Quem tá ouvindo também o programa aqui é o senhor Otávio Vasconcelos, meu amigo Fábio. Parabéns à nossa entrevistada, doutora Miriam. O seu ABC foi uma importante, sim, para a nossa querida cidade de Estância. O senhor Otávio, de novo, como jogador, como político, é também como pessoa. Verdade. Do amigo Otávio Vasconcelos. E um abraço para Gilvan, de Aracaju, que está ouvindo o programa. Um abraço aí, Gilvan, que é ouvinte assíduo. Doutora Miriam,
voltando à sequência. ABC, um homem e uma alcunha para a história estanciana. Um artigo escrito por a senhora, foi publicado no Jornal do Dia. Para o ouvinte que está acompanhando, como é que a senhora descreve essa palavra? Um homem e uma alcunha para a história estanciana. Seu ABC, um artigo feito no centenário de nascimento de Alcides José dos Santos. Como é que a senhora... Eu vou transformar a minha pergunta, a minha resposta em uma pergunta. Como é que você vê Alcides José dos Santos como alcunha para a cidade de Estância? Como é que você vê? Eu vejo ele como um lendário, um gigante, um craque de bola. Um lendário. Lendário não é para qualquer um, não. São poucos que são lendários, principalmente no futebol. ABC é um lendário. Eu tiro pela entrevista que eu acompanhei do pastor Antônio Bezerra, que veio de Aracaju, trouxe um ex-vereador de Aracaju, concedeu uma entrevista ao professor Dominguinho na Marazul. A história, a trajetória da ABC. ABC é um lendário. É um lendário do futebol sergipano. Eu digo que na vida, né, são 3 coisas que nos impulsiona, os brasileiros em si, né? Política, religião, né, e futebol. Coisas que também a gente não discute, né? Coisas que a gente não discute, cada um tem o seu. Mas a gente tem aquela troca de ideia. Então, meu avô, devoto de Santo Antônio, que ele fazia a novena de Santo Antônio, até hoje ficou pra gente, né? Dia 13 a gente ainda comemora assim, Santo Antônio, lá em casa a gente ainda faz a novena de Santo Antônio. Então, a religiosidade, né? Ali em Santo Antônio, vinculada a isso, ele não perdia as missas, né? Então, o Andu sempre, ele estava disposto a carregar da Santa Cruz, que é o bairro que a gente mora, né? Na nossa capela da Santa Cruz. Então, ele sempre ali devoto, né? da Santa Cruz, ele sempre foi um homem muito religioso. Política, deixou o legado dele dentro da política, o que ele pôde fazer, até porque naquela época, Fábio, teve momentos que não se podia fazer projetos que gerassem despesas. Então, muitos projetos que geravam despesas naquela época foram cortados, né? Mas ele deixou o legado dele, né? Ele deixou o legado dele lá dentro, lá na Câmara. E, além disso, tem a questão do futebol. Então, ele deixou a marca dele no futebol, deixou a marca, né, na questão da política e deixou a marca dele na questão da religião. E o que nos traz, né? Hoje que a gente continua com a nossa lei orgânica, dentro do futebol, a gente ainda tem as escolinhas de base que muitos olheiros vêm para cá. Nós ainda somos, querendo ou não, referência dentro do estado. Tá aí as meninas, né, dando um show, arrebentando, né? Mas também nós temos os nossos meninos, né, que saem daqui, né, e vai para outros times. Fruto de um trabalho que vem de lá de trás e que não morreu. Porque você vê outras cidades, nós não temos, como Estância tem, né, suas escolinhas, diversas escolinhas. Então, isso vai deixando, né, os legados. Doutora Miriam, o que Alcides José dos Santos, o ABC, o que ele contava para os familiares da senhora como neta sobre o momento, aqueles momentos que ele vivenciou da equipe do Santa Cruz, momento áureo, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão. O que é que a senhora sabe sobre aqueles momentos áureos do Esporte Clube Santa Cruz, o bicho papão do interior sergipano? Pentacampeão sergipano, primeiro campeão profissional do estado de Sergipe. Um fato inédito. Se ele fosse comemorar agora com toda a saúde do mundo dele, ele dizia: me traz uma Antártica quente. Porque ele só bebia Antártica e quente. Não era gelada, era Antártica e quente. Mas
Eu não tive esse Tem prazer. taça, tem troféus ainda lá do período que ele foi jogador? Tem. Eu não posso expressar aquela emoção, até porque eu não era nem nascida, né? Mas, assim, ele como avô, e lá tem álbum, quem gosta de foto é ele. Inclusive, poderíamos ter até mais fotos, mas justamente por questões de pesquisas, então vinha certos alunos da faculdade, a gente disponibilizava, depois eu trago as fotos iam, não voltava, né? Imprensa também, a imprensa pegou muito, a gente leva, depois traz, e a gente começou a reter, não vai mais sair daqui. Você pode tirar a foto da foto do álbum, né? Mas os álbuns, então a gente perdeu muitas fotos, mas a gente tem ainda muitas fotos. Fora isso, tem os troféus lá, o que a gente não tem mais é a roupa. A roupa, infelizmente, nós não temos. Mas nós temos muito material dele. E, assim, ele chegava pra gente, né? Pra mim, pra minhas irmãs, ele gostava muito de pegar o álbum. E você vê, se você for lá e você folhear os álbuns, tem lá a letra dele indicando quem era quem no nome. E isso uma particularidade, né? Meu avô, ele faleceu com Alzheimer e faleceu com Parkinson. Então, dentro dos momentos do Alzheimer, né, nas lembranças dele, ele colocava o nome de quem era o jogador, né? Ele falava, ele contava dos momentos, né? Dos momentos de um drible, no momento de uma perda de uma bola, no momento de... Ele contava pra gente, né? Com muita alegria ainda. E como você mesmo citou no início, né? A questão de quando ele disse qual foi o seu melhor momento. Então, ele fala sempre, ele relembra sempre desse momento do gol, né? Em si. Mas ele enchia aqueles olhos de lágrima, né, pra gente em alguns momentos, quando ele relembrava, e ele queria lembrar um pouco mais, e o Alzheimer já não deixava. Mas eram histórias em cima de histórias. Doutora Miriam, como foi que a família descobriu que ele estava com os primeiros sintomas de Alzheimer? O esquecimento, porque é uma doença que a gente perde a memória. Uhum. Além disso, tinha glaucoma, né? Mas, assim, tem uma situação engraçada, vamos dizer assim, né? Pra gente tirar, né, a força, né? De quando a gente fala em doença. Na época, ele comprou um Gol. Aquele Gol quadrado, né? Um golzinho quadrado. E aí, ali no Jardim Velho, ele foi até o Banco do Nordeste. Um Gol quadrado estava estacionado na porta do Banco do Nordeste. O outro Gol estava onde hoje é o do Mix. Não, o Mister do outro lado. No Milkshake, do outro lado, ali perto de Dano Chocolate, do outro lado da praça do Jardim Velho. E aí, o que acontece? Simplesmente, ele foi, pegou, botou a chave na ignição, abriu o carro, botou a chave na ignição e foi embora para casa. Quando chegou em casa, percebeu-se que aquele carro não era o dele. A verdade, não, esse carro não é o teu. E aí, aquela situação engraçada, porque naquela época da instância, todo mundo conhecia todo mundo, né? Assim, não, aí deve ter sido esse ABC. E foi ele. O que foi que aconteceu? Ele achou, né, que... E ele, não, esse carro é meu, mas no final das contas trocou-se os carros, o carro não era o carro dele, e daí começou-se a perceber, né, um esquecimento, outro esquecimento, e ao ponto de esse esquecimento aumenta, né, o Alzheimer, você vai aumentando o esquecimento, inclusive esquecendo das pessoas que estavam dentro de casa quando não trocando, né, trocando. Então foi assim, foi aos pouquinhos. E a gente foi percebendo e depois foi diagnosticado. Doutora Miriam, aproveitando, ele disputou quantos mandatos? Ele foi vereador, ele é campeão 9. De mandatos em instância. Sim. São 9 mandatos consecutivos. Eu pensava que o seu Nilton Pereira ia passar. Hoje o vereador Arthur tem 6 mandatos. Mas acredito, tem 6 Arthur, mandatos. Não, Nilton Pereira teve 5 mandatos. Foi.
Agora, vamos lá, Arthur. Vamos lá, Arthur. Mas foram 9. Não chegou a ser 10 justamente por causa disso, né? Que ele ainda foi pro 10º e a gente começou a fazer, enquanto ele quiser fazer a campanha a favor, a gente fazia a campanha contra, porque já não tinha mais condições, né? Referente à questão da doença. Então, o glaucoma já estava ali, querendo ou não, né? Na visão. E tinha a questão do Alzheimer, então a gente pensou, não, chega, né? Tá na hora de descansar. E esse pessoal antigo que eu fazia, né, a geração dele é uma geração que nasceu trabalhando, né, e por eles era para chegar até o fim, né, trabalhando. O exemplo de amigos dele, como a gente sabe, o José Félix mesmo, né, e é um pessoal que gostava muito de trabalhar. Dr. Jorge gostava muito de ABC. Sim, eram além do laço patrão, né? E a lealdade, operário, empregado, tem a questão também da amizade, né? E eu acho que a amizade, o pilar da amizade é a questão do respeito, da confiança, né? Da lealdade. Então, quando você tem o respeito por aquela amizade, a confiança naquela amizade, né? A lealdade, a sinceridade, né? Porque você tem que ser uma reciprocidade em tudo. Então, eles tinham essa reciprocidade, que hoje a gente vê muito pouco, infelizmente. Mas, naquela época, quando você era amigo, você era amigo. Em todas as horas. Porque ele não só foi amigo no momento que ele estava com saúde e consciente. O Dr. Jorge foi amigo até o último dia de vida de meu avô. Ele estava ali presente, sim, com ele, né? Trocando, né, em miúdos. Ele não abandonou o amigo dele. Bonito esse relato verdadeiro, e os ouvintes, essas gerações que não sabem da história de Estância, está acompanhando aqui uma entrevista da neta de ABC, contando um pouco a história, porque hoje em dia essa juventude não gosta desses temas culturais. A geração de hoje é internetizada, é tudo na internet. Então, na internet você pega uma biografia filtrada, né? É uma biografia filtrada. Porque os ouvintes não podem ver, mas aqui em cima da minha mesa é muita data. Então tem minhas colinhas aqui para poder de vez em quando olhar as datas, que são muitas datas, né? Já estamos concluindo o programa, falta 6 minutos. Fazer uma pergunta. A família nunca passou na cabeça não para lançar um livro contando a trajetória dessa alcunha de Alcides José dos Santos, o lendário ABC. Ele me pegou dessa vez. Praticamente ele disse assim, doutora, por que você não faz um livro, né? Não, eu estou perguntando porque material, acervo tem. Né? Porque, repare, às vezes ele já seu ABC não está aqui mais entre nós, mas o personagem existe, o legado, a memória está presente. Com certeza. Então, e é uma pessoa que a gente foca assim, né? O vereador e o político. Mas assim, daria um grande material. Ele virou estanciano ele recebeu o título, né, de estanciano. Quem foi o proponente? Ai, Fabião, agora você... essa resposta depois eu lhe dou. Não, tranquilo. Você sabe, porque ele sabe de tudo, né? Ele sabe Mas de tudo. Mas eu sei de uma coisa. Você sabe? Eu sei uma coisa. O título de cidadania estanciana de Luiz Gonzaga, o proponente é Alcides José dos Santos, do ABC. Procede a informação? Procede. Sim, ele foi em 76 que ele recebeu, né? Então lá na Câmara ele foi presidente da Câmara, ele foi vice-presidente, ele foi secretário, né? Mas o que eu quero deixar também aqui é que além dessa passagem, ele passou também pelo clube Lions, ele foi sócio fundador do Lion Clubes, ele foi sócio fundador da Lira Carlos Gomes, pelo qual ele também, né, contribuía, que inclusive a gente até ficou sentido, porque no falecimento dele, né, ele queria que como é que se diz?
que ele falava, né, da lira, né, da lira em se tocar, e a gente... Mas, enfim, ele viu várias vezes a lira tocar, né? E ele também, né, sócio fundador da escola de samba Mangueira. Então ele não deixou um legadozinho, né? Apenas foi um vereador. Melinho, dá um grande material, viu? Olha, falar do personagem futebolístico e do personagem da política. E assim, a pessoa... o personagem Alcides José dos Santos do ABC tem um legado tanto na política como no meio futebolístico. Muita gente não sabe, mas essa quadra aqui que eu vou colocar como referência, né, o fundo do colégio das famosa freiras, né, quadra do Colégio do Sagrado Amparo. Coração de Jesus, tem o nome dele. Né? A Praça do Amparo. Ali tem o nome dele, a Praça do Amparo, que na época foi Carlos Magno, que construiu, e agora, né, nesse último, nessa última gestão dele, que fez a reforma, ele não colocou o nome, ele continuou com o nome ABC e com o nome de todos os pentacampeões. Está lá a pedra, né, com a placa com o nome de todos os pentacampeões. Então, como diz você, é um legado, né, de um personagem, de uma pessoa, a pessoa Alcides José dos Santos, e o desmembramento que ele deu na vida dele, né, como político, como jogador de futebol, né, e todas as ações por trás do homem, né, Alcides. Última pergunta, 19 horas e 58 minutos. Carimbe aí, Melinho. Falta 2 minutos para 20 horas. Miriam, neta de ABC. Lá vem, gente. Minha amiga Miriam. Resuma em uma palavra só o que representa Alcides José dos Santos, o lendário ABC. Em uma palavra só. Para mim, que sou neta, é difícil resumir em outra palavra que não seja amor. Não tem outra palavra. Meu amor, eu posso até substituir amor pela caridade. Né? Amor pela caridade. Porque meu avô era um fruto de um ser humano, de um coração imenso que abraçava todos. Muita gente não sabe, mas, em particularidade, meu avô não teve filhos. Minha mãe é adotada. Minha mãe é filha adotada. Meu tio Guilmar é sobrinho e ele adotou como filhos. Pela casa dele passou diversos sobrinhos, né? Então, Tânia, Luciana, que até estou escutando, por isso que estou falando o nome deles. Tânia, Luciana, né? Entre outros sobrinhos que passaram por lá, e ele abraçou como filho. Assim como uma passagem, né, que eu contei até em outra entrevista, em Zé de Dome. Zé de Dome, que ele trouxe, ele estava passando por um momento de dificuldade, estava em Salvador, e ele trouxe ele para cá, cedeu o fundo da casinha para poder ele ficar por lá até se estabelecer. Então, assim, é um ser humano que não dava a mão e não mostrava aquela mão, né? Ele doava, né, e escondia. E era por isso que era querido por muitos, né? Matou a fome de muita gente, mas que não precisava dizer que estava matando, né? Então, meu avô ele tinha seus defeitos, como todo ser humano tem os seus defeitos, mas as qualidades dele superavam aqueles defeitos que não era nem visível. Né? Não era nem visível, porque eu encontrei com uma pessoa que disse assim, mas quando ele era para dar bronca, ele era para dar bronca, sim. Quando é para chamar atenção, tem que chamar atenção nas palavras certas, né? E assim, era realmente, até eu como neta, quando era para dar bronca, ele me desafia, eu ficava quieta, mas todo mundo tem seus defeitos, né? Mas as qualidades dele superavam esses defeitos. Então, eu sou suspeita de falar nessa palavra em si, mas eu digo amor, caridade. Quero agradecer a senhora, doutora Miriam, agradecer a presença, o prestígio, teve aqui falar um pouco.
Inclusive, Fábio, até está se construindo, né? Agradeço a questão do centenário, agradeço a você, né? Porque Blinoff fez, né, toda a aprovação, mas quem estava ali, né, cutucando, falando da importância desse, não só desses centenários, mas de todos os outros centenários. Esse personagem, né? Pois é, que vai ficando esquecido e que deve ser sim lembrado, né? E aí eu agradeço a você, né, por isso. A Kaique também, presidente, né, da Câmara, que também nos abraçou nessa homenagem. E também falar que existe um projeto memorial, né? Um memorial, e que dentro desse memorial vai vir, sim, coisas referente ao Cid José dos Santos ABC. Só posso dizer isso, por enquanto. Esse personagem. Olha, deixa eu fazer um registro aqui, Belinho. Olha, eu quero dizer aos ouvintes que eu guardo uma caneca. Eu guardo com carinho Dona Margarete e doutora Miriam Zafira e a família Dona Caçula. Uma caneca do centenário de nascimento de Alcides José dos Santos, o ABC. Eu guardo com carinho no meu armário. Não dou a ninguém. Eu guardo lá, porque é uma lembrança, uma consideração da família a este que vos fala sobre Alcides José dos Santos. Eu guardo essa caneca, não dou a ninguém. Pois é, para mostrar, né? Isso, tá vendo? Inclusive, essa caneca, ela foi que eu me esqueci, eu peço perdão aqui no ar. Era para eu ter trazido. Ela tem um cunho especial, porque na impressão dela tem uma medalha referente à questão de um dos... Do centenário. Não do centenário. Ela tem de um... Eu não lembro o ano, mas lá, se você ver, você tem o ano que ele ganhou aquela medalha dentro de um dos campeonatos. Não sei se foi o primeiro ou se foi o quinto. Agora me falhou a memória. Mas ela tem esse cunho especial. E agradecer mais uma vez ao programa por estar aqui, né, pela segunda vez. Daqui a pouco eu estou sendo sócia, daqui a pouco estou sendo locutora. Quer dizer, vai fazer um programa? Não, minha gente. Miriam, me diga uma coisa. Será que Zezinho e Patrícia estão acompanhando? Bom, eu mandei para eles, né? Qualquer coisa, depois eles revisam o programa. Mas é isso. Quero agradecer mais uma vez a senhora. O estanciano, ele deve sim conhecer, porque o nosso legado, graças a Deus, nós somos realmente aquele berço cultural, mas nós temos tantas outras, né? São histórias, cada uma mais fascinante, que o nosso povo é um povo que a gente tem... É a questão a inteligência, né, artes cênicas, a própria cultura do cordel e tantos dons, na verdade, a palavra diz, tantos dons. O estanciano é agraciado de dons, né, de dons. Então, assim, a gente tem que sim que olhar para trás, né, e pensar no hoje, para não perder a memória, para o futuro. Né? Por fim, muito obrigada. Agradeço mais uma vez pela presença. Agradecer a Melinho aí, a paciência. 20 horas e 4 minutos. E agradecer aos ouvintes. E dizer que, se o dono da vida permitir, estarei aqui na próxima terça-feira homenageando mais um personagem. Um personagem que marcou a história estanciana. Quero agradecer também a minha mãe, a professora Cessa, que está acompanhando o programa. Mãe Coruja, viu? Isso mesmo. Um abraço e até o próximo programa, se o dono da vida permitir. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.